Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, já toma um café aqui comigo, faz uma faxina, está presente. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje mais uma vez. Deixa o seu like. Se você tá chegando novo, tá chegando nova, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. E já fica sabendo que esse canal aqui não é de narração não, tá? É mais um canal pra gente bater papo, pra gente refletir, pensar, ficar em alerta, saber que as pessoas são uma caixinha de surpresa e que a gente não conhece ninguém. Não importa onde você mora, a criminalidade ela existe em qualquer lugar do mundo e cabe a você cuidar da sua segurança, porque ninguém vai fazer isso no seu lugar. Caso de hoje, um caso que aconteceu no ano de 2007 e é o caso de uma moça muito linda chamada Laurence Maia. Cidadezinha de Farbus, uma cidadezinha que fica lá no norte da França, perto da Bélgica, 2 horas e meia da capital Paris. Não é uma cidadezinha muito turística não, mas tem o seu charme. E é nessa cidadezinha pequena que o nosso caso vai acontecer. No dia 28 de novembro de 2007, um cara de 30 e alguns anos chamado João Slavski, ele ligou para a polícia dessa cidadezinha de Farbus, bem desesperado, preocupado, dizendo que a namorada dele, de 34 anos, a Laurence Maia, ela estava desaparecida. Ela tinha saído às 16 horas para fazer uma caminhada com o cachorro e ela não voltou para casa. E ele estava bem assim preocupado porque ele já tinha ligado para ela no celular, ela não atendia, mandou alguma mensagem, ela também não respondeu e não era o comportamento normal da Laurence, então ele estava um pouco preocupado. E o que deixou o John mais preocupado ainda foi que uma pessoa ligou informando que tinha encontrado o cachorrinho da Laurence. Era um cocker bem bonitinho, marrom, lindinho, e esse cachorrinho ele tinha sido encontrado a 7 quilômetros dessa cidade de Farbus. Então ele ficou bem assim inquieto e preocupado. Como que o cachorro foi encontrado a 7 quilômetros e cadê a Laurence? Aonde ela está? Como que o cachorro escapou? Será que foi algum acidente? Aqui na França, só para vocês entenderem, todo cachorrinho tem uma identificação, então tem um número, né, uma identidade única e geralmente tem um número de telefone. E é por isso que a pessoa entrou em contato com o John. Então, ele preocupado, entrou em contato com a polícia. A polícia anotou tudo ali, levou bem a sério e eles começaram a fazer algumas perguntas para o John. Uma das perguntas que a polícia fez para o John foi onde você estava, né, nesse período em que ela desapareceu, a Laurence. E ele falou, olha, à tarde eu fiz algumas coisas numa cidade aqui ao lado e depois eu fui para academia. Quando eu voltei para casa, a Laurence, né, ainda não estava no nosso domicílio, eu estou preocupado. A polícia também perguntou, e qual é o tipo de relacionamento que vocês têm? Ele explica que há alguns meses, né, eles estavam juntos, e era um relacionamento muito saudável, gostoso, né, de começo de relação, eles estavam se entendendo super bem. A Laurence, ela tinha inclusive se separado do marido, ex-marido dela, e estava num processo de divórcio por causa do John. E ele disse para a polícia, hoje inclusive, às 19 horas, ela tinha um encontro marcado com o ex-marido para assinar uma papelada de venda de casa, que eles iriam vender a casa e cada um ficaria com 50% desse valor. Aí a polícia começou a pensar nesse ex-marido, ia assinar um papel para venda de casa, cada um ficaria com 50%, então quer dizer, se a Laurence não fosse, ele vendia a casa, o dinheiro ia ficar tudo para ele, não é verdade? Foi nessa hora, né, que passou alguns minutos ali, na delegacia chegou o ex-marido da Laurence, porque ele também já estava assim, preocupado com ela e ele disse a mesma coisa para a polícia. Eu estava esperando a minha mulher, né, a gente tinha um encontro para falar sobre venda de casa, assinar papel e ela não apareceu. A Laurence não faz isso, eu entrei em contato com o John, que é o namorado atual, ele não sabe dela, então eu vim aqui falar que ela está desaparecida. A polícia levou tudo isso muito a sério, foram fazer uma busca no local onde ela caminhava. Ficaram lá uma boa parte da noite e não encontraram nenhuma pista, minha gente. Ninguém sabia da Laurence. No dia seguinte, a polícia fez um interrogatório com o John lá na delegacia. Eles queriam saber mais coisas e queriam saber o que aconteceu nesse dia 28 de novembro. E o John explicou tudo direitinho para a polícia. A Laurence, nesse dia, ela acordou, ela estava com dor. Então, eu preparei o café da manhã para ela, fiquei um pouco com ela, tal. A gente passou a manhã junto. Quando foi meio-dia, mais ou menos, o John, né, ele fala para a polícia sair para comprar pão na padaria. As duas padarias perto da minha casa, elas estavam fechadas, então eu tive que ir um pouquinho mais longe. Comprei o pão, aproveitei, passei no mercadinho, comprei outras coisas. Quando eu terminei as compras, eram umas 14 horas. Aí, nesse mesmo tempo, eu recebi uma mensagem da Laurence que dizia assim,
Não esquece de passar na farmácia para pegar os meus remédios para dor e eu vou dar uma volta com o cachorro. Daí ele falou, ela já tá melhor. Então, o que o John fez? Ele pegou, passou na farmácia, comprou o remédio para dor da Laurence realmente, e depois ele falou, vou pra academia, já que ela tá dando uma volta com o cachorro, eu vou aproveitar, malho e fica tudo bem já, né? Tá pago por hoje. Então ele foi pra academia, malhou. Quando ele chegou em casa, ele não encontrou mais a Laurence. A polícia então começou a olhar, não em detalhe, mas olhando assim o que foi enviado como mensagem e como telefonema do celular da Laurence. E eles viram de cara que realmente no dia 28 de novembro, 9 horas da manhã, ela enviou um SMS para uma amiga dizendo assim: avisa a chefa que hoje eu não vou trabalhar porque eu tô indisposta. Era uma colega de trabalho. E alguns minutos depois, ela mandou uma outra mensagem para uma outra amiga dizendo: hoje à tarde eu não vou malhar porque eu estou doente. Fora isso, a polícia estava sem pistas. Sem conseguir avançar muito com a investigação, a polícia decidiu ver o que eles já tinham ali em mão, né? Esse ex-marido, uma venda da casa, grana envolvida. E a polícia focou no ex-marido, né? Poxa, talvez ele queria pegar o valor da casa só pra ele, né? Então talvez ele sumiu com a esposa. Quem sabe? A gente não conhece ninguém, né? Então a polícia focou no ex-marido da Laurence e eles viram que ele realmente tinha um álibi concreto. Esse cara, ele trabalhava num banco e nesse dia 28 de novembro, ele ficou o dia inteiro no banco, das 9 até às 5 da tarde, ele cumpriu o horário de trabalho dele, tinha lá muitas câmeras de segurança no banco e ele foi visto por vários funcionários, tinha as imagens dele por lá. Então, realmente, a polícia descartou esse cara logo de início. E falando também com os familiares, os próximos da Laurence, todo mundo viu que esse ex-marido, ele era assim, de boa, ele era legal, os dois tiveram um relacionamento muito bom e a separação e o divórcio estavam acontecendo de uma maneira muito amigável, porque os dois entenderam, poxa, é o fim do relacionamento, vamos partir para outro. Então, foi assim um acordo de ambas as partes. Vou falar um pouquinho para vocês agora do John e como que a Laurence conheceu esse cara. Ela conheceu esse cara na academia, onde ela foi malhar, né, ficar bonitona, tal, em forma. E ela viu o John, também tava lá malhando, tava ficando bonitão, e começaram a trocar olhares, paquerar, tal, só que tinha um problema. O John, ele era casado e tinha 2 filhos, e a Laurence também, ela era casada. Foi nessa hora que os dois conversaram um pouco, né? Eles viram que eles tinham várias coisas em comum e eles decidiram, vamos fazer as coisas direitinho. Então, eles se separaram. O John, ele foi honesto com a esposa dele, explicou a situação, então ele se separou. E a Laurence fez a mesma coisa com o ex-marido dela. Olha que bacana, gente! Alguma vez aqui no Crimes Franceses, casais que se conversam e que partem para uma separação de boa. E foi o que aconteceu. Então, eles estavam juntos há 18 meses, era recente, mas eles fizeram tudo direitinho. Se separaram, amigável, tinha criança envolvida também do lado do John, então tava tudo aí em processo de separação e divórcio. O relacionamento do John com a Laurence era muito bonito, harmonioso, os dois estavam sempre juntos, gostavam de sair, ir para restaurante, passear, aquela coisa de começo, né? E voltando agora para falar das investigações, a polícia sem pista, a polícia decidiu, né, colocar cartaz na cidade, falar na mídia social, falar em todas as mídias locais. E uma pessoa começou a ajudar muito, o John, o namorado da Laurence. Ele tava louco querendo achar a Laurence, tava desesperado, e ele ia pra frente, ele falava com a mídia, ele colocava cartaz, ele corria, ficava o dia inteiro fazendo essas coisas. Só que isso começou a chamar a atenção da polícia. Por que esse cara tá fazendo tanta coisa desse jeito? Ele tá fazendo demais. Às vezes o pessoal, né, por causa desse trauma da pessoa sumir, a pessoa fica meio atordoada, a pessoa fica pra trás, não gosta de ficar na frente dando entrevista, falando, e ele vai dar entrevista, fala das coisas. Tem uma coisa estranha aqui, vamos investigar. Aquela intuição da polícia, sabe? Então eles focaram um pouquinho ali no John, o namorado da Laurence. Sem muitas pistas, a polícia decidiu olhar um pouquinho mais em detalhes as mensagens que a Laurence mandou para as amigas dela na manhã do dia 28 de novembro. E a polícia viu que tinha algumas incoerências, porque quando ela falava com essas amigas, ela era mais informal. E nessas mensagens do dia 28, ela foi bem formal. Olá, bom dia, tudo bem? E quando ela falava com as amigas assim, e aí gatona, tudo certo? Avisa tal pessoa que eu tô doente. Ela era mais informal. Então a polícia já achou estranho. E uma outra coisa que a polícia achou estranho e ficou com a pulga atrás da orelha é que tinha erro de gênero. Por exemplo, no final ela escrevia assim, um abração da sua amiga Laurence. E tava escrito um abraço do amigo. Peraí,
foi um homem que escreveu isso. A polícia então achou isso estranho. Aí a polícia falou assim, já que a gente tá achando estranho que esse John tá ajudando demais, vamos olhar a geolocalização do telefone dele, porque ele falou que ele tava à tarde do dia 28 na academia fazendo compra, vamos ver se isso é verdade. E a polícia viu que não era verdade não, que na tarde do dia 28 o celular do John estava ao lado do celular da Lohance. Então, por que ele estava mentindo? A polícia achou bem estranho. Mas a polícia deixou, né, ele fazendo essas coisas, falando com a mídia e continuaram a investigação para ter mais pistas e coisas concretas. 6 dias depois, a polícia foi até a casa do John para fazer uma varredura, fuçar, ver o que eles podiam encontrar de pistas para estar ajudando a encontrar a Lohance. Quando o John, ele viu a polícia na casa dele, né, com um documento ali para poder fazer esse tipo de varredura, ele falou, beleza, pode entrar aí, eu confio em vocês, só que eu vou sair. Aí ele entrou na casa dele, pegou uma bolsa com os documentos e ó, foi embora. A polícia não entendeu nada, falou assim, caramba, a gente tá aqui fuçando a casa dele, fazendo uma varredura e o cara some e deixa a gente aqui. Como ele já estava sendo investigado, o pessoal já estava um pouco assim duvidando dessa historinha dele de academia à tarde, um policial seguiu o John para saber onde é que ele estava indo, né? E esse policial viu que ele parou numa loja, uma meia hora depois ele saiu da loja. Esse policial, depois, né, que o John estava voltando para casa dele, ele conversou com o cara da loja. O que esse cara veio fazer aqui? Era uma loja de penhor, minha gente. Ele tinha ido nessa loja, o John, para vender 2 anéis. A polícia recuperou esses anéis. A polícia entrou em contato com a mãe da Lohance rapidamente, né, e falou, esses anéis, sua filha tinha um anel assim, assim, com uma pedrinha branca, o outro tem uma pedrinha de coração vermelha, ela tinha um anel desse jeito, ela conseguiu identificar na cabeça dela, esses anéis, sim, a Lohance, ela usava um tal dedo e tal dedo, ela tinha esses anéis. Então, o policial falou assim, caramba, esse cara deixa a polícia na casa, sai pra vender anéis que era da Lohance, que está desaparecida? Por que ele tá vendendo os anéis dela se ela tá desaparecida? Um dia ela volta. Então, esse policial não entendeu nada, mas deixou esses anéis de canto. Quando o John ele voltou para casa, ele já ficou meio assustado, porque a polícia tinha revirado tudo, tinham colocado Blue Star em tudo quanto é lugar e eles tinham descoberto muito sangue na casa inteira. E o colchão do casal, a polícia virou, né, do avesso e viu que embaixo estava cheio de sangue. Logo que ele entrou, a polícia já falou, ô John, por que o colchão lá da sua cama tá cheio de sangue? Aí ele, um cara de pau assim, falou, acho que a Lohance deveria estar menstruada e saiu sangue, deve ter sido isso. A polícia falou, mas tinha bastante sangue, cara. Às vezes acontecia isso, né? Acidente acontece, né? A polícia não estava acreditando nessa historinha dele, até porque tinha sangue pela casa inteira, né? Então a polícia começou a falar, poxa, mas ok, ela teve a menstruação na cama, vazou, acontece, bastante sangue, tudo bem, mas por que tem sangue na casa inteira? Ela não tem esse tipo de coisa pela casa inteira, não. Ou teve uma hemorragia aqui, a gente não tá sabendo. E pressionando, até que o John falou pra polícia, gente, a Lohance tá morta. A Lohance tá morta. Os policiais já sentaram ali na própria casa com o John, conta aí o que você sabe. Aí o John, com a maior cara de pau dele, ele falou, olha, eu fui pra academia, né, quando eu voltei pra casa, eu encontrei a Lohance morta em cima da cama, com fios de ferro aqui no pescoço, tudo apertado. Ela tirou a própria vida. Eu não sei porquê, mas eu entrei em desespero, fiquei triste. Ela era minha namorada, a gente tava se entendendo super bem. E eu não sei o que aconteceu. Eu entrei em pânico, não sabia o que fazer, porque daí eu falei, a polícia vai pensar que eu matei a Lohance. E pra isso não acontecer, eu peguei o corpo e escondi numa floresta afastada. E depois disso eu comecei a mascarar as coisas. Eu peguei o cachorro, abandonei próximo a essa floresta, né? Pra polícia pensar que ela tinha ido caminhar e perdeu o cachorro por lá, alguma coisa, uma fatalidade aconteceu. Mandei mensagem pras amigas, por isso as faltas, né? Tinha lá os erros de gênero, o jeito que ela escrevia, né? Tinha muitos erros assim. Foi o John que escreveu essas mensagens, minha gente. E ele conta que ele não chamou as autoridades porque ele ficou com medo. Claro que depois disso a polícia anotou tudo, aonde estava o corpo, aonde era essa floresta. O John ele já foi para a delegacia porque ele ia ficar preso. No dia seguinte a polícia foi até a floresta, no local onde o John indicou. Eles realmente encontraram o corpo sem vida da Lohance, de 34 anos. Ela estava com um saco preto aqui na face, né, no rosto, na cabeça, e estava amarrada as mãos e os pés.
Ele não falou qual foi a causa da morte, mas é claro que os exames iriam contar isso para os médicos especialistas. O John estava lá na delegacia e ele já estava preso, pois com certeza ele iria ser julgado pela morte da Laurence, mesmo ele falando que foi um suicídio. Vou falar para vocês agora quem era esse John. Ele era um cara que teve uma infância um pouco difícil, não faltou nada para ele, mas ele não tinha pais presentes. Então ele foi vivendo assim por si só, aprendendo as coisas no mundão. Na adolescência ele vendia ervas ilícitas, né, produtos ilícitos, vamos dizer assim. Entrou no quartel, mas rapidinho ele saiu. Ele era muito bom de papo, muito manipulador, gostava de se vangloriar, falar que ele era o melhor. Ele era muito narcisista, ele se amava, gostava da beleza dele, sabe? Ele se punha assim no pedestal. Ele trabalhava com vendas e com RH e ele falava assim que ele tinha muita grana, ele gostava de expor isso, tem muita grana, viajo, vou para restaurante, vou para bar, mas na realidade ele não tinha toda essa grana não, era só assim a aparência. A polícia acha que nesse dia que a Laurence perdeu a vida, no dia 28 de novembro, o que aconteceu? Faziam 6 meses, minha gente, que o John ele estava desempregado, mas ele não contou isso para Laurence. E nesse dia aí a polícia suspeita que a Laurence descobriu. Então ela foi para cima, falou: "Pô, cara, eu tô aqui trabalhando, pagando aluguel, pagando compra, todas as contas da casa, eu tô vendo que você não tá mais contribuindo, eu que tô pagando tudo, o que tá acontecendo?" E ela descobriu: "Pô, tô vendo aí que tá chegando carta de seguro-desemprego, o que é isso? Você tá desempregado?" Então ela apertou ele e ela descobriu a mentira do John. Ele estava desempregado há 6 meses, pagando de ricão, dizendo que estava empreendendo, estava numa empresa boa, que tinha uma ideia maravilhosa, estava ganhando muito dinheiro. Então a Laurence, ela se viu assim com um problemão. "Pô, eu tô pagando tudo, você tá cheio de dívida, gastando sem parar. Que é isso? Vamos parar." Ele não gostou disso, porque isso tocou no ego dele, ele não era narcisista. Então ele falou: "Pô, ela descobriu aqui, o meu castelinho não é nada disso, vou desmoronar? Eu, o John bonitão? Ah, não." Uma discussão muito forte começou, muita falta de respeito, começaram a agressão, né, agredir um ao outro com palavras e fisicamente. Foi por isso que tinha muito sangue pela casa em vários lugares. Os exames de pós-morte, eles foram feitos e ficou claro que a Laurence, ela apanhou muito pelo rosto, aqui no pescoço. Realmente a causa da morte foi o enforcamento, estrangulamento, né, com esse fio de ferro. Esse fio de ferro, ele nunca foi encontrado. E é claro que os médicos deixaram claro para a polícia, uma pessoa não poderia pegar um fio com a mão deitada na cama e tirar a própria vida dessa maneira. Não se faz assim, né? Ou você se pendura e você vai embora, mas na sua cama, você segurando, demora muito tempo. O ser humano não consegue fazer isso. A polícia falou: alguém fez isso com ela. E esse alguém, claro, deveria ter sido esse namorado, o John. Pra polícia, uma coisa ficou bem clara. Como ele tinha essa personalidade narcisista, eu sou bom, eu sou, né, a pessoa que tem grana, que tá aqui mostrando, ostentando, ele teve a honra dele ferida quando a Laurence apresentou a realidade pra ele: "Meu querido, você tá desempregado, você não tá ganhando porcaria nenhuma de dinheiro e eu tô bancando a casa." Ele não aguentou escutar isso. E quando o choque da realidade veio, ele falou: "O quê?" E ele foi pra cima dela e tirou a vida da Laurence, porque ele não aceitou o fato da realidade, né, que ele era um mentiroso e um perdedor. Ele não tinha nada. E ela deve ter jogado isso na cara dele, porque ela estava bancando tudo sozinha há 6 meses. E isso ele não gostou. Um ano depois, o John, ele decidiu mudar a versão dele. Ele falou: "Olha, eu tenho que mudar a versão. Eu falei que eu encontrei ela na cama, né, sem vida, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que a máfia foi lá na minha casa, me ameaçou e tirou a vida da Laurence. Só que eu não falei nada porque eu fiquei com medo de perder a minha vida." Ele deu vários nomes para a polícia, característica das pessoas. A polícia fez uma investigação, que foi uma perda de tempo. A polícia nunca encontrou essas pessoas dessa máfia que ele falava. Mais uma historinha para enrolar a polícia, né, gente? O julgamento desse cara narcisista, o John, aconteceu em março de 2011. E nesse julgamento ele chegou, ele tava de cabeça baixa e tal, e ele decidiu contar a realidade que realmente aconteceu para a polícia. Acho que o advogado aconselhou ele, né, talvez para dar uma amenizada na pena. Ele chegou e falou: "Olha, eu realmente fiquei pé da vida com a Laurence, porque ela descobriu que eu estava desempregada, não tinha mais grana, né, eu tava ali no chão duro. Ela começou a discutir muito comigo,
comigo, pôr o dedo na minha cara, ficar nervosa. Eu não gostei. Ela começou a levantar a voz pra cima de mim. Eu perdi a paciência. Eu só queria que ela ficasse quieta. Ela não ficava e ficava me agredindo com palavras. Eu perdi a cabeça. Nesse dia a Lohance tava com um cachecol e um colar. Eu fui pra cima dela depois de bater muito, dei um soco nela. Ela caiu na cama e quando ela caiu na cama, eu peguei o colar e o cachecol e segurei firme. Ela se debateu bastante, mas quando ela parou de se debater, eu vi que ela ficou quieta, falei, pronto, acabou a discussão, só que eu vi que eu tinha ido longe demais. E foi dessa maneira que ela perdeu a vida. Depois disso, eu fiquei em pânico, é óbvio que eu tinha que esconder o corpo e foi o que eu fiz. Ele conta isso no julgamento, minha gente, de uma forma assim, sem emoção, neutro, de boa. E em nenhum momento ele pediu desculpa para a família da Lohance. Ele falou isso, mas sem nenhum tipo de arrependimento. A pena desse cara narcisista veio, mesmo todo mundo falando desse passado um pouco complicado, de pai ausente, tal e coisa e tal, ele pegou a máxima aqui na França, que é 30 anos de prisão fechada. Ele não gostou desse julgamento e ele decidiu pedir um segundo julgamento e foi aceito. O segundo julgamento desse cara aconteceu alguns meses depois, mas a pena não mudou não. Ele pegou 30 anos de prisão fechada, vai poder pedir condicional com 20 anos de prisão, quando ele cumpriu os 20 anos, e acrescentou mais 10 anos de acompanhamento judiciário. Ou seja, quando ele cumprir os 30 anos, se é que ele vai cumprir. Quando ele sair, vai ter alguém na cola dele, né? Ele vai ter vários encontros com a polícia, psicólogo, durante 10 anos, para ver se ele tá andando na linha certinho ou não, porque ele é um narcisista e tem sim uma personalidade muito perigosa para ficar em sociedade. Claro que como bom narcisista que o John ele não aceitou isso e ele pediu aquele recurso, o último recurso que tem aqui na França, né, dizendo que o julgamento foi errado, que a investigação foi errada, que ele era a vítima. Mas isso não deu em nada. Atualmente esse cara, ele está preso e ele está pagando pela morte da Lohance. E por que ele fez isso? Porque ele foi pego na mentira e ele não soube lidar com a realidade. Ele é um perdedor e ele não tem nada. Esse foi o nosso caso de hoje, mais um caso aí pra gente pensar, refletir, ficar em alerta. A Lohance, minha gente, ela tava no comecinho do relacionamento dela. Ela saiu de um relacionamento numa boa, ela conversou com o ex-marido, conseguiu sair de boa de um relacionamento e foi para um relacionamento feliz com o John. Ela não teve tantos sinais de alerta, porque estava no começo. Mas na primeira discussão que ela teve, que realmente ela teve que ser um pouco mais agressiva, falar um pouco mais forte com ele, porque ela estava bancando tudo sozinha, foi nessa hora que ela viu a face do monstro. Quem era o príncipe que estava dormindo com ela? Que na realidade era um monstro narcisista. Muitas vezes a gente pensa que a gente conhece as pessoas. Tá no comecinho do namoro, tá gostoso, tá legal, mas a gente só conhece mesmo quando vem a dificuldade, quando a gente aponta o defeito do outro. Ou você conversa direito, você assume seus erros e fala, realmente eu vou repensar, vou tentar melhorar, não vou mais fazer isso. Ou então vira uma discussão sem fim se a pessoa perde a cabeça e não sabe controlar os sentimentos, o ódio, a raiva dela. Infelizmente acontece isso que a gente viu aqui. Mas a Lohance, minha gente, ela não podia fazer nada. Ela não teve sinais antes. Ela estava vivendo a história de amor dela perfeita. O ser humano é realmente uma caixinha de surpresa, né? Muito obrigada pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo.